Para a gente criar uma atividade, né, com um formulário para avaliação, a gente teria basicamente dois caminhos. Esse primeiro, que eu imagino que muitas pessoas estão utilizando, né, atividade com teste. Então, quando você clica aqui na atividade, né, para criar uma atividade com teste na sua turma, ele já vai aparecer o formulário direto aqui, ó. Então você vai colocar o título, vai colocar as instruções, igual está fazendo nas atividades sem teste. Se quiser adicionar um material, adiciona normalmente pelo link aqui, né, pelo Google Drive, pelo link, um arquivo do computador, um vídeo do YouTube. Se você quiser criar um material, né, uma apresentação, né, esse aqui seria o PowerPoint, né, como se fosse o PowerPoint, mas da Google. Aqui como se fosse o Word da Google, né, e aqui o Excel, né, são similares, só que tudo da Google, tudo online. Aqui uma ferramenta de desenhos, tipo o Paint do Windows, e aqui formulário, beleza? Então, aqui ele já, né, quando você escolheu ali uma atividade com teste, ele já cria um formulário para você, beleza? Essa marcação aqui, ó, modo bloqueado com Chromebooks, então se a escola, né, dispusesse de Chromebooks para todos os alunos, ou se os alunos tivessem esse Chromebook dentro de casa, a gente poderia marcar, que é uma situação interessante, né, porque quando você coloca esse modo de bloqueio, só dá para acessar o formulário por um Chromebook, que é um computador específico da Google ali, né, um computadorzinho simples para acessar só esses aplicativos e tal, né, as ferramentas da Google, basicamente. E aí ele fica bloqueado para a pessoa que está realizando a prova não conseguir acessar nada além do formulário. Só que não vai ser a nossa situação porque os alunos não possuem Chromebooks em casa, a gente não possui Chromebook na escola, né? Então nunca marquem essa caixinha aqui, né? Pelo menos até a gente, né, se a gente passar a ter acesso a Chromebooks, beleza, né? A gente vai poder utilizar essa função. Mas se a gente marcar isso aqui, esse formulário vai ficar disponível só para Chromebooks. Então, se uma pessoa num computador normal, né, num celular quiser acessar o formulário, não vai conseguir. Vai aparecer para eles uma mensagem de erro dizendo que esse formulário só pode ser acessado por um Chromebook, tá? Então, aqui, se você clica em cima desse formulário que ele criou com esse nome padrão, né, você vai acessar o formulário, beleza? E ele já criou um formulário já com as configurações para um formulário de teste. Então, esse seria um caminho. Um outro caminho que eu gosto muito de utilizar, na verdade eu até utilizo mais assim por costume, não sei, não imagino se é melhor ou pior, né? Eu acho que vai de cada um, é criar o formulário. Vem aqui criar formulários. E aí eu crio um formulário e esse formulário está limpo, né, do Google, e aí eu posso editar ele da maneira que eu quiser, tá? Então a primeira coisa que eu costumo fazer quando eu venho no formulário aqui é ir na parte de configurações, e aqui, ó, você pode coletar o endereço de e-mail dos alunos, que eu acho interessante porque você tem certeza, né, de qual aluno respondeu a esse formulário. Então você coleta o e-mail deles, e aí para isso acontecer, né, eles vão ter que estar logados lá com o e-mail da sede. Recibos de respostas, aqui os alunos vão, né, eles vão receber uma cópia dessas respostas. Quando eles terminarem o formulário, vai para o e-mail deles uma cópia das respostas dele. É interessante também que eles recebam isso, né, tipo um feedback, não um feedback, mas que eles recebam o que eles responderam para ficar ali registrado, né. E aí você pode escolher, né, se a pessoa quiser solicitar. Então no final do formulário vai aparecer para ele uma opção, para ele poder, né, escolher se ele quiser receber as respostas que ele enviou no e-mail dele. Você pode colocar sempre, independente dele, né, ele não vai ter essa opção de escolha. Assim que ele terminar o formulário, é enviado para o e-mail dele uma cópia das respostas. Essa questão de restringir aqui, né, aos usuários da sede, o que acontece? Como a ideia é os nossos alunos acessarem tudo, né, relacionado à sala de aula, para a gente poder ter um controle melhor da realização das atividades e tal, é interessante, né, sempre deixar isso aqui. Se você desmarcar, eles vão poder acessar com qualquer e-mail, né, e-mail pessoal, qualquer outro e-mail eles vão poder acessar, e aí a gente perde um pouco esse controle. Então é interessante que isso aqui fique sempre marcado, né, para restringir esse acesso, beleza?
e aqui limitar a uma resposta. Se você quer um formulário que ele responda apenas uma vez, tenha só uma chance de responder aquele questionário, você vai limitar. Então, você quer às vezes uma avaliação que você não quer que o aluno possa refazer as questões e tal, vá lá e limita. Ou se você quer um formulário, independente do que você vai utilizar, né, qual a sua estratégia, mas se você quer limitar a uma resposta só por participante, deixa aqui selecionado. Se não, você deixar aqui sem selecionar, quando ele terminar de enviar o formulário, vai aparecer para ele também a opção sim, refazer formulário. Aí vai poder refazer e enviar uma nova resposta. Mas lembra que cada resposta desse formulário, né, vai acumulando ali, você vai tendo um número maior de respostas. Se cada aluno responder de uma turma, por exemplo, 10 vezes, você vai ter lá 300 respostas do formulário, né? Então, aí isso aí vai ter que fazer algumas coisas para poder se organizar em relação a isso. Mas pode utilizar, né, para eles fazer, né, várias vezes esse envio ou uma vez só. Aí vai de acordo com a estratégia que vocês estiverem utilizando. Aí aqui os participantes podem, né, se colocar aqui editar após o envio, ele vai ter acesso às respostas dele, né, tudo que ele respondeu ele vai enviar e vai aparecer para ele aparecer o resultado dessas respostas do formulário. Se você colocou uma avaliação, né, com respostas certas e erradas e tal, ele vai conseguir ver esse resultado e vai conseguir editar as respostas dele, né? E aqui ver o gráfico das respostas. Então ele vai conseguir ver o gráfico da resposta de todo mundo. Ele não vai conseguir ver quem respondeu o quê, mas ele consegue ver um gráfico ali de acerto e erro do formulário. Então, primeira coisa, né, essa parte de configuração, vou deixar assim. Aí a apresentação, né, mostrar a barra de progresso. Quando ele vai responder, vai aparecendo uma barra de progresso ali. Se você separar em várias seções o seu formulário, aí vai aparecer na barrinha de progresso ali quantos por cento, né, qual a porcentagem do formulário que ele já respondeu. Eu posso embaralhar a ordem das perguntas. Se eu fizer várias perguntas, eu posso embaralhar. Então, isso é interessante, às vezes, se você, né, quiser fazer uma avaliação e colocar lá 10, 15, 20 questões e não quiser que o formulário seja igual para todos os alunos, você manda aqui embaralhar as questões, beleza? E aqui mostrar o link para enviar outra resposta, né? Então ele vai poder, depois que ele enviar a resposta, editar essa resposta. Então, de novo, né, uma questão aqui para dar a oportunidade do aluno editar a resposta dele, né, reenviar a resposta. E aqui, ó, a opção de criar teste, que é aquela diferença, né? Quando você cria esse formulário aqui ali na atividade, né? Você coloca vamos voltar aqui, ó. Quando você, na hora de criar a atividade, você coloca uma atividade teste, ele cria esse formulário ele cria automaticamente esse formulário padrão. Então, aqui já é um formulário de teste. Pode ver que já tem aqui chave de resposta, né? Se é obrigatório ou não. Aí você vai conseguir escolher a pontuação, o total de pontos e tal do meu formulário, tá aqui, ó. E esse aqui, fechei. Aquele que eu criei, ele não tem isso ainda, tá? Então, quando eu venho aqui em configuração, eu não tinha salvo, né? Vou só colocar de novo aqui o que eu tinha colocado antes. Aqui, repare que eu coloquei para limitar uma resposta e não deu mais aquela opção de mostrar o link para enviar outra resposta, né? Outra vez eu tinha esquecido de colocar. E aí quando você seleciona aqui como teste, ó, criar teste, aí ele vai aparecer aquelas informações que não tinham aparecido aqui antes, que tem naquele formulário que foi criado automaticamente. Aqui, ó, ativar o modo bloqueado, né, para o Chromebook, que a gente não vai ativar. Liberar nota imediatamente após o envio. Então, assim que ele enviar, se você já colocou a sua chave de resposta ali das questões, ele já vai fazer a correção ali automática e enviar a nota para os alunos. Ou você pode colocar aqui, ó, posteriormente, depois da revisão. Se você coloca, às vezes, uma questão dissertativa, alguma coisa que você vai querer dar uma verificada antes, né, para enviar essas respostas, vai ter que dar uma lida. Então, mantém aqui para enviar depois, que aí você vai poder corrigir, lançar a nota e depois enviar essa nota para os alunos. É bem tranquilo. Então, eu normalmente coloco para enviar depois da minha verificação. Então, as pessoas que responderem podem ver. Então, ver as perguntas erradas, respostas certas e os valores. Então, aqui é legal se você quiser deixar ele, dar a possibilidade para ele de
refazer as respostas, você pode tirar aqui quais são as respostas corretas, pode tirar os valores se quiser, para eles não verem o valor de cada alternativa, de cada questão, né? Pode tirar. E a pergunta, aqui perguntas erradas, né? Então, verdade seria, acho que respostas erradas, né? Ah, tá. Ele vai ver quais perguntas ele errou, né? Então ele consegue ver quais são as perguntas ali que a resposta dele está errada. Você colocou 10 questões, ele respondeu 3 erradas, ele vai ver quais são essas 3 que ele respondeu errado. E aqui ele vai ver qual é a resposta correta. Então, se você quer fazer um teste para ele reenviar depois, você pode tirar essas opções, que ele não vai ver nem o que ele errou, nem qual é a resposta correta. Ou ele vai ver o que ele errou, então ele já vai ter certeza do que está correto do questionário dele, vai ver só os erros, e aí ele vai poder ter a chance de refazer o que ele errou. Então, se você deixa como resposta correta, ele já vai saber qual é a resposta quando ele vê o que ele errou. Se você tira, ele não vai conseguir saber qual é a resposta correta, ele vai ter que refazer, né, e tentar acertar de novo. É interessante isso, né? Deixar ele ver quais são os erros dele, né, quais perguntas ele não conseguiu compreender, mas não saber qual é a resposta correta para ele poder fazer de novo. Então essas são as configurações, beleza? Então eu sempre faço isso, eu venho aqui nas configurações, vou lá e já edito o que eu vou fazer no meu formulário, né? Você pode alterar isso depois, se no meio do formulário está pensando alguma coisa, no meio do formulário você tem uma ideia diferente e quer mudar alguma coisa, você pode vir em configurações e editar tudo de novo, sem problema nenhum. Então, a partir do momento que eu salvei, apareceu aqui, ó, total de pontos, e apareceu a opção aqui de chave de resposta. Então, ó, formulário sem título, eu vou colocar aqui, vamos colocar só avaliação de física. A descrição do formulário, né? Primeira avaliação do primeiro trimestre que irá abordar o conteúdo de movimentos ou tipos de movimento. Tipos de movimentos. E aí ela está avisando que esse formulário coleta automaticamente os endereços de e-mail, né, dos usuários da sede. Isso é legal porque aí você vai ter certeza qual aluno respondeu. Então, aqui, o que acontece? Aqui eu estou em uma sessão, beleza? É a primeira sessão do meu formulário. Se eu quiser colocar todas as perguntas na mesma sessão, eu posso. E o que vai acontecer? Ó, vou colocar aqui, ó, pergunta 1, opção 1, 2, 3, 4. Vamos colocar só para exemplo, ó. Vou colocar aqui pergunta 2, opção 1, 2, 3, 4, pergunta 3, opção 1, 2, 3, 4. Então tá bom. Você pode colocar quantas perguntas você quiser, tá? E aí, ó, vou colocar aqui para visualizar, só pra gente ver como é que vai ficar esse formulário. Esse formulário vai aparecer assim para eles, ó. Vai aparecer aqui a avaliação de física, né, a informação ali, que o endereço está sendo registrado. Aí acabou que a pergunta 2 ficou antes da 1, mas não tem problema não. Então as perguntas todas na mesma página. Então nesse tipo de situação não vai aparecer aquela barra de progresso, porque só tem uma seção do seu formulário. Então essa única seção, ele terminou isso aqui, é 100% do formulário respondido, está tudo certo, né? É só enviar. E aí uma cópia das respostas será enviado para o e-mail, porque eu pedi para a cópia da resposta ser enviada. Então, ó, vamos voltar no formulário. Se eu quiser fazer o seguinte, ó, eu vou criar uma nova seção, ó. Aqui é a seção 1. Repara que se ele acessar o formulário agora com seções, olha só como é que vai ficar diferente, ó. A primeira seção é essa. E aí quando ele clicar em próxima, que vai aparecer as perguntas. Tá bem? E aí, se eu quiser então fazer com que cada pergunta apareça em uma seção diferente, aí eu posso, né, ó, igual aqui seção 2, eu posso colocar aqui então, ó, colocar questão 1, posso colocar uma descrição, mas, né, aí vai depender de como você quer organizar seu formulário. Então vou colocar só algum texto de exemplo para a gente ver como é que fica na estrutura lá, ó. Então aqui, ó, descrição opcional, e aqui pergunta e tal. Aí aqui a pergunta, e aqui eu vou colocar uma nova seção, ó. Tá vendo, ó? Aqui é a seção 1, e olha só, após a seção 1 continuar para a próxima seção, eu posso escolher se
se ele vai para a sessão 1, se ele vai para a sessão 2, para 3, se enviar o formulário quando ele terminar a primeira sessão. Então a gente vai configurando isso, ó. A sessão 2 tá aqui, uma pergunta aqui da questão 1. Aí, ó, terminou a sessão 2, após a sessão 2 eu continuo para a próxima sessão, que é a sessão 3. Então, vou colocar aqui, ó, questão 2. Então, ó, aqui eu vou, né, na sessão, coloco questão 2. E aí, olha só como vai ficar agora a configuração do meu formulário, ó. Aqui é a primeira página, vou para a próxima, ó. Então, aqui, de novo, continua aquele cabeçalho inicial lá, avaliação de física, né, se você quiser colocar a descrição e tal. E aqui, ó, questão 1, descrição opcional, né, você vai colocar a descrição que você quiser. E aqui, você pode colocar a pergunta com as opções. Então, ele respondeu, ele vai para a próxima. E aí, ele vem, né, para a próxima sessão, vai ter questão 2, né, e a pergunta. Enfim, se você ficar criando sessões e colocando cada pergunta em uma sessão, ele vai ter que responder a pergunta e depois, né, clicar para a próxima até chegar na última pergunta, que ele vai ter a opção de enviar. E aí, quando ele enviar, né, vou colocar aqui só para a gente ter uma ideia, ó, vou enviar, sua resposta foi registrada, beleza? Então, ó, quando eu volto aqui para o formulário, né, aqui eu estou criando o formulário ainda, que é a parte de edição, ó, perguntas, eu tenho a parte de respostas, e aqui que eu vou conseguir visualizar, ó, vou conseguir ver aqui, né, quantos participantes, né, quantos pontos, tal, e tudo, né, mediana, intervalo, enfim. Vou conseguir ver, ó, o e-mail de quem respondeu, qual foi a pontuação, se a pontuação está liberada ou não. Eu posso vir aqui já liberar a pontuação direto, né, e aqui eu consigo ver, né, como é que foi as respostas por pergunta. Ó, pergunta 1, uma resposta, né, foi a opção 3, né, aqui a opção, foi a opção 4, né, e aqui a opção 1 eu acabei não colocando resposta, aí não marcou nada. Então, aqui eu posso ver por pergunta, né, quais foram as respostas por pergunta. Então, posso adicionar aqui, ó, as opções que tinha. Então, coloquei aqui, ó, questão 2. E aqui eu posso ver individual, né, quem respondeu, no caso aqui esse e-mail. Então, cada aluno, né, se tiver lá 30 respostas, vão aparecer aqui 30 e-mails. Um de 1, né, 2 de, né, se for 30, né, 1 de 30, 2 de 30, 3 de 30, você vai ter a opção de passar para frente e para trás nessas setinhas aqui, ó. Ou selecionar o e-mail que você quiser, que vai aparecer uma lista de e-mails quando tiverem várias respostas. E aí você vai poder escolher individualmente, olhar um por um. E aí, olha só que legal, você pode adicionar a pontuação por aqui também, ó. Então, adicionei pontuação, salvar. Ali tem pontuação, aqui, né, vamos supor que ele, né, tem errado essa aqui e tem acertado a última também, um ponto. E aí você pode mandar feedbacks individuais, ó. Ele errou essa questão, adicionar feedback individual. Né? Você se confundiu em relação a tal conceito, revise, utilize o material disponível, o material disponível nesse material que disponibilizei para sanar a sua dúvida. Então você pode colocar tipo um link aqui, e colocar um texto em relação a esse link, pode colocar um vídeo. Então, ó, YouTube, evento uniforme, e aí vai aparecer. Se já tiver o vídeo que você quiser, já coloca o URL direto, né, coloca o nome, enfim, ou pesquisa aqui direto. Então, ó, utiliza, vamos pegar o primeiro aqui só pra, então vai estar aqui, ó, o vídeo. Ele vai receber no feedback dele um vídeo que vai, né, ajudar ele tirar essa dúvida, né? E se quiser colocar um link aqui, colocar o texto, ó, acesse o link para, né, revisar esse conteúdo. Enfim, você vai colocar aqui, vai fazer, salvou o feedback, tá aqui, ó, tá vendo? Então ele vai receber isso tudo por e-mail. No e-mail dele vai chegar esse feedback para ele. Então, vou colocar aqui, ó, liberar a pontuação. Então, quem vai receber pontuação, você pode escolher quais alunos já vão receber pontuação. Vou corrigir só uma parte dos formulários. Então, corrigir a parte dos formulários e vou liberar a pontuação só para alguns. E aí, você vai lá, seleciona quais alunos você vai liberar.
quiser colocar uma outra mensagem geral para todos eles aqui, pode colocar, né? E aqui enviar e-mails e liberar. Então pronto, aqui está o resumo, né? Ó. Aí acabou que eu adicionei lá a pontuação, né? Apareceu para mim, já mudou aqui, ó, a questão de pontuação, né? Para esse e-mail aqui a pontuação foi essa, a pontuação foi liberada em tal hora, tá? Você consegue ver a outra coisa interessante aqui, ó, individual. Você consegue ver aqui, ó, aqui embaixo, ó, enviado no dia 8/4 às 14h52. Então aqui você consegue ver qual foi o dia e o horário de envio da resposta. Então se você coloca um certo horário para esse formulário, né, para realizar a atividade, se a resposta foi enviada depois do prazo, você consegue saber por aqui, né? Se você colocou para ser enviada até às 14h50, então aqui está 2 minutos de atraso. Então você consegue saber isso, beleza? Então, vamos voltar aqui na parte da edição do formulário, tá? Ó, tá aqui pergunta 2. Se eu quiser, né, colocar então uma terceira seção aqui para pergunta 3, ó, acabou aqui, a seção apareceu aqui embaixo, vou só transferir essa pergunta para cá, né? Eu vou arrastar, ó, clico, seguro e vou arrastando para onde eu quiser. Então pronto, essa seção 4 aqui, questão 3. E a pergunta 3, enfim, né? Aí isso aqui vai ficar aparecendo daquela forma lá que a gente viu, né? Quando vai fazer o formulário ali, vai aparecer separado por seção. Deixa eu só voltar aqui, mostrar a barra de progresso. Deixa eu colocar aqui só para mostrar como é que fica. Então, a visualização. Aqui já apareceu que eu respondi. Deixa eu, só para responder de novo, deixa eu tirar aqui a limitação de uma resposta. Então, se tiver limitação, o aluno vai ver aquela mensagem. Tirei a limitação, posso responder de novo. Ó. Tá vendo a barra de progresso aqui? Ó, página 1 de 4. Próxima. Aí tem aqui, página 2 de 4. Próxima, página 3 de 4. Próxima, página 4 de 4. Aí ele envia. Então, terminou o formulário aqui. Então, você consegue colocar essa ferramenta também ali no formulário. Fica interessante, né? Visualmente ali para eles saberem se eles estão chegando no fim ou não do formulário. Mas também não precisa colocar. Fica por conta de cada professor. Então, vou manter a limitação aqui de uma resposta só. E aí, ó, as questões, né? Eu posso editar essa questão em várias situações aqui. Então, vou colocar primeiro, para não ficar muito extenso o vídeo, eu vou colocar só as mais comuns, né? Uma resposta curta. Então, você quer fazer uma pergunta e o aluno vai ter um espaço aqui e uma resposta curta, né? Que ele não vai ser um texto, um parágrafo muito grande, uma coisa muito extensa. Então, coloca aqui resposta curta, ele vai ter um certo espaço para responder. Eu nunca procurei saber qual é o limite de caracteres, mas é uma quantidade razoável. Vamos colocar aqui, visualizar, só para a gente ter uma ideia. Ó. De novo. Deixa eu deixar sempre aqui, tirar essa limitação para poder continuar sem precisar mexer nisso. Então aqui, ó, aqui ele vai poder colocar a resposta dele. Então, ele vai poder colocar uma resposta bem extensa aqui. Deixa eu copiar um texto aqui. Pode ser esse aqui. Então tá lá. Então você vê, ele consegue colocar uma quantidade grande aqui de caracteres. Ele consegue colocar uma resposta aqui, só que o que acontece? Fica numa linha só, né? Vamos voltar lá e vamos mudar essa opção. Vou colocar aqui como uma resposta com parágrafo. E aí vamos ver lá como é que fica, ó. Para responder o parágrafo, olha só. Ele vai responder aqui agora. Aí repara que agora ele consegue visualizar todo o texto dele. Então, se você espera que a resposta do aluno vai ser uma resposta que não é algumas palavras ali, né, uma frase rápida, coloca, né, o texto, essa questão aqui de texto, né, no parágrafo. Se você acha que a resposta vai ser uma palavra, 2, 3, uma frase bem curta, você pode colocar como resposta curta. Tá ok? Então aqui, no site de novo, então teria essas opções, né, de parágrafo e resposta curta. Tem múltipla escolha, caixa de seleção e lista suspensa. Então a caixa de seleção é interessante porque você pode colocar mais de uma resposta, né, para aquela pergunta. Escolha abaixo as alternativas corretas.
né, dentre as questões abaixo que está certo e está errado, você pode colocar tipo uma caixa de seleção. Então o aluno vai poder selecionar mais de uma. Né? Vamos colocar aqui de novo, vamos visualizar para ver como é que é a ideia. Ó, ele vai poder selecionar tipo opção 1, 4, 5 e 6, né? E vai poder enviar essa resposta com essas opções. Isso é interessante também. E aqui, né, a lista suspensa. Vamos colocar aqui, visualizar de novo. Então, ó, fica assim. Ele vai poder, você vai ter várias opções, ele vai escolher qual opção ele quer. E vai te dar a resposta. Então, aqui também é como se fosse uma múltipla escolha, só que é uma lista, né? Ele vai ter uma lista de informações aqui para ele escolher uma informação dentre todas que vocês colocarem aqui. Beleza? Então, é uma outra forma de apresentar essas respostas, enfim, o que você vai colocar ali no seu formulário. As outras aqui, ó, escala linear, grade múltipla escolha, grade caixa de seleção, isso tudo aqui eu vou separar num outro vídeo para explicar, porque eles são ferramentas um pouquinho mais complicadas de mexer do que lista suspensa, múltipla escolha, caixa, né, e respostas aqui. Aqui você tem que fazer uma configuraçãozinha ali, não é difícil, quem quiser mexer fica à vontade, fuça, faz igual eu estou fazendo aqui, né, coloca a questão, olha visualizar como é que fica, volta aqui, edita, vê lá como é que fica na visualização e vai fazendo isso, tá? Deixa eu voltar aqui, deixar só tudo múltipla escolha. Então, essa que é a ideia. E aí, ó, a gente tem que selecionar, né, como resposta obrigatória, né, é importante colocar essa resposta como obrigatória, né, e vir aqui em chave de respostas, essa chave de resposta, ó, aqui que você escolhe qual é a resposta correta. Então, se eu coloco aqui a opção 2 como correta, coloco um ponto aqui e o valor da questão. Posso colocar mais de uma, né, já que eu cliquei aqui, ó, dá pra você colocar mais de uma como correta, mas beleza. Então, numa questão múltipla escolha, normalmente a gente não tem, né, mais de uma correta. Enfim, se quiser colocar mais de uma, então aqui, né, eu coloco a pontuação. Se eu quiser colocar um feedback específico, né, para essa, quando a resposta é incorreta, tipo, errou lá do Faustão, né, ou quiser colocar qualquer outra resposta para quando a pessoa errar, e a resposta correta, né, parabéns, acertou, enfim. Se quiser colocar aqui um link também de alguma coisa, se ele acertar ou se ele errar, se quiser já fazer o feedback automático, ó, se ele errou, já disponibiliza o material aqui para ele poder revisar. Se você quiser fazer, por exemplo, um formulário que ele tem a opção de refazer as questões, já coloca automático, ele terminou de fazer, você não precisa ir lá corrigir, adicionar o feedback para o aluno ter acesso àquele material. Você pode já colocar como automático, né? Todo mundo que responder essa pergunta de forma errada já vai receber o link dali da revisão, vai receber o vídeo já da revisão, né? Você vai poder adicionar o vídeo aqui. Então, você já pode deixar tudo isso pronto, tudo automático. E aí, aqui eu já editei, né? Qual a resposta correta, quanto vale essa questão e o feedback da resposta, se eu quiser deixar um feedback automático. Concluído está aqui, né? Pergunta obrigatória, essa aqui é a resposta correta, uma questão de múltipla escolha, aqui está a pergunta, as opções, aqui eu edito a minha chave de resposta. Aqui é para onde o aluno vai depois que ele responder, e essa sessão ele vai para qual sessão, né? Coisas também que você pode adicionar, né? Se você quiser adicionar mais de uma questão por sessão, né? Que está uma questão, mas você pode colocar no maisinho aqui, olha, adiciona outra, né? Pergunta. Então, se quiser colocar 2, 3 por sessão, depois mudar a sessão, às vezes faz uma sessão para uma parte do conteúdo com várias questões ali, faz outra sessão para outra parte do conteúdo, né? Você pode ir adicionando sem problema. Aqui você apaga, né? Aqui, ó, é legal porque você pode adicionar o seguinte, ó, você pode adicionar uma imagem. Deixa eu pegar Google aqui, ó. Vamos pegar física. Aparecer, ó. Vamos adicionar essa figura aqui. Então, olha só, olha lá. Essa imagem ela vai aparecer. Deixa eu colocar ela antes aqui, ó. Então, você pode colocar um título da imagem. Vamos visualizar só para ter uma ideia de como fica, ó. A imagem aparece, você pode colocar um título para a imagem, tudo, e colocar a pergunta. Então eu costumo colocar a imagem, mas eu não costumo colocar a imagem fora, igual eu coloquei aqui, né? Eu coloquei a imagem,
E aí depois está a pergunta. Mas pode colocar um vídeo antes também, ao invés de colocar uma imagem. Deixa eu tirar essa imagem daqui. E colocar um vídeo. Você vai lá, mesma ideia, ó, pesquisar no YouTube, movimento uniforme. Então coloca aqui, então o aluno assiste o vídeo e depois ele vai lá e responde a pergunta. Ele pode editar aqui a posição, né, e tudo, enfim, retirar. E aí quando eu visualizar aqui, ó, vai ficar lá, ó, o vídeo e a pergunta embaixo. Então já pode colocar um vídeo já com a pergunta para eles, né, já usarem o vídeo ali para poder ter uma explicação de qual que é a questão e depois responder, tá? O que eu costumo às vezes fazer é adicionar a figura aqui, ó. Eu vou lá, coloco a pergunta e aí eu adiciono a figura aqui. E normalmente eu faço isso às vezes, né, que eu quero colocar uma figura que tem alguma coisa a ver com aquilo que eu estou trabalhando, para relembrar alguma coisa que eu falei em sala de aula. Então eu vou lá e adiciono a figura, ela vai aparecer aqui. Ó, vou alinhar ela no centro, você pode, né, diminuir o tamanho dela, que isso aqui está muito grande. Vou diminuir ela aqui, ó, com a figurinha um pouquinho menor. E aí eu costumo colocar uma figurinha, se você quiser fazer uma questão com alguma figura mesmo, né, tem algumas questões, pega a questão de Enem, vestibular, enfim, qualquer questão você pode colocar uma figura, né, para representar alguma coisa naquela questão, e aí aparece dessa forma. Vamos lá, uma pergunta, a figura e as opções da alternativa. Então dá para brincar bastante aí, fazer bastante coisa nessa parte aqui de formulário, tá? E aí vai brincando, é legal você pode ir lá, né, e quando chegar aqui na resposta, por exemplo, você vai fazendo várias respostas, vai respondendo, vai testando como funciona, e depois você pode vir aqui e apagar a resposta, ó, deixar ele limpo para não, pronto, não tem ninguém respondeu, né, e aí envia para os seus alunos para você ter a resposta só dos seus alunos, tá? Então, você pode fazer tudo isso aí. Tá, beleza? Pode editar aqui, ó, a cor do seu formulário, cor de plano de fundo, cor do tema, você pode adicionar aqui, né, outra cor, você pode escolher uma imagem. Vamos colocar todo o livrinho aqui bonitinho. Então, ó, adicionei essa imagem, aparece lá em cima, ó, mudou a cor do tema já. Então você pode adicionar o que você quiser, né, fazer da forma que você achar que fica mais legal. Tudo bem? Só não esqueçam de colocar a resposta como obrigatória e colocar a sua chave de resposta para ser corrigido automaticamente. E aí, ó, repara que aqui eu consigo editar essa pergunta aqui, mas é de baixo não. Então primeiro eu tenho que clicar nela, aí pronto. Abriu aqui a edição obrigatório e a chave de resposta. Coloca a chave de resposta, coloca a pontuação, concluído, né? Aí vai lá para a questão 3 aqui, ó, clica nela, coloca como obrigatória, coloca a chave de resposta e vai fazendo isso para todas as alternativas, tá? Uma dica que eu dou para poder facilitar na hora de receber esses formulários é a seguinte: se você pegar o mesmo formulário e passar para todas as turmas, quando você vier aqui na resposta, na parte de respostas, né, você vai receber a resposta de todas as turmas no mesmo formulário. Então, ou você pega esse formulário, vamos colocar aqui, ó, formulário, avaliação de física, eu vou colocar aqui 301. Então, eu vou utilizar esse formulário para a turma 301, tá? E aí, ó, aqui tá mover para pasta, tá? Eu vou colocar aqui numa pasta, ó, como eu tô criando ela nessa turma 303, ó, eu vou fazer isso então, ó, aqui lá no Google Drive nosso, tem as pastas de cada turma. Então eu vou deixar aqui 303 só para manter. Ó, avaliação de física 303, tá? Então, eu estou criando esse aqui só para 303. Então, esse formulário vai ser da turma 303. Então, as respostas aqui eu vou ter resposta só da turma 303. Porque se você enviar o mesmo formulário para todos os alunos dos terceiros anos, dos 300 que você tem, dos 200, dos 100, né, de cada turma, você vai receber todas as respostas do mesmo documento. Então, o legal é você criar um formulário para cada turma.
Só que, mas eu vou ter o trabalho de ficar criando esse formulário, né, 3, 4, 5, 10 vezes. Não, não precisa, né? Então esse formulário está criado, está pronto. Então vamos voltar na atividade aqui, ó. Deixa eu fechar aqui nessas abas do formulário e repara que está tudo salvo, né? Eu fui mexendo, ele salva automaticamente. Então, ó, só voltando na atividade aqui, ó. Esse formulário é aquele que criou automático quando eu escolhi para criar uma atividade teste, né? E esse é o formulário que eu pedi para criar. Então, eu vou tirar esse aqui formulário e vou deixar só o meu. Então, quando eu abro aqui, ó, para aqui, ó, avaliação de física 303. É aquele formulário que eu criei, tá tudo aqui do mesmo jeito que eu tinha deixado, com as respostas e tal. Aí, eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui a avaliação, teste, aqui tudo certinho, só que, ó, tá salvando aqui, vou esperar salvar, e vou salvar aqui como rascunho, vou deixar salvo como rascunho, tá? Então, salvei a atividade como rascunho aqui para não, né, porque se eu colocar salvar já vai aparecer para 303, eles vão ficar loucos lá. Nem coloquei qual que é o deixa eu voltar aqui e colocar, só para aparecer na minha página lá, no tópico. Deixa eu colocar física. Pronto. Salvar rascunho. Então tá, vai aparecer lá no tópico de física. Então tá aqui, ó, avaliação de física, avaliação teste, eu coloquei. Então eu vou lá na turma 302 agora e quero criar essa atividade. Só que o que vai acontecer? Ó, atividades, em criar aqui eu vou colocar, ó, reutilizar a postagem. Então, reutilizar a postagem, vai aparecer essa tela aqui, né? Ó, reutilizar a postagem e tal. Então, como eu fiz na turma 303, eu vou escolher aqui a turma 303. E aqui dentro, ó, avaliação teste, essa aqui foi a postagem que eu fiz. Então, eu vou reutilizar ela. Eu seleciono ela e venho reutilizar, mas aqui, ó, criar novas cópias de todos os anexos. Então, eu vou reutilizar. E por que eu tenho que marcar esse criar novas cópias? Porque aí aquele formulário que eu fiz da 303, eu vou criar uma cópia dele para 302. E tá aqui, ó, avaliação de física. Então eu vou acessar ele aqui, ó. Eu vou vir aqui em editar formulário. E aqui, em vez de ser avaliação de física 303, eu vou colocar avaliação de física 302. E repara que ele está sem nenhuma resposta, porque ele é um formulário novo, né? Então aqui é a avaliação de física 302. E aí essa turma aqui, né, ela vai ter esse formulário. Né, você, ó, aqui avaliação teste, já tinha escrito isso lá. Né, você vai colocar as instruções aqui, já vai aparecer tudo que estava escrito nas instruções, vai aparecer aqui. Pode colocar a data de entrega, pode mudar a pontuação, né, eu gosto de normalmente colocar pontuação 10, que é o que a gente utiliza normalmente. Se é para todos os alunos, se não é. Léo, mas aquela opção aqui, ó, eu posso escolher todas as turmas. Pode, você pode escolher todas as turmas para essa atividade. Só que o que acontece? Se você escolher todas as turmas, todas elas irão responder o mesmo questionário e vai misturar todos os alunos. Então, vou colocar aqui, ó, vou salvar como rascunho essa atividade. Então, ó, a turma 302, lá no tópico de física, tem avaliação teste aqui também, ó. Se eu for lá para a turma 301, vou fazer o mesmo processo, ó, atividades, criar e vou reutilizar a postagem. Vou pegar aqui da turma 303 ou da 302, tanto faz, porque agora eu tenho nas duas, né? Avaliação teste, criar novas cópias, tá marcado ali, vou reutilizar. E aí vai aparecer a atividade também na turma 301 agora. Então aqui, formulário, só abro o formulário, né? Venho aqui em editar, aqui no cantinho, né, editar esse formulário e coloco aqui turma 301, não é? Isso, 301. Pronto. Então aí eu tenho o formulário para cada turma. Então deixa eu só fechar tudo aqui de novo. Então aqui eu estou na turma 301, eu estou criando a atividade aqui para a turma 301, vou salvar como rascunho. Então aí cada turma vai ter a sua atividade com o seu formulário, tá? Aí, só para vocês terem uma ideia, ó, deixa eu abrir aqui, ó, vem aqui nesses pontinhos aqui, ó, vem aqui em Drive, que é o Google Drive, né, onde vai estar tudo armazenado. Então eu vou entrar aqui, ó, tem a pasta Classroom. Então você vai entrar nessa pasta e aqui estão todas as turmas, ó, 301, 302, 303, 304. Então eu vou entrar aqui na 303, que eu sei que tem formulário lá. Então tá aqui, ó,
avaliação 303. Tá vendo? Esse aqui é o formulário. Se eu abrir aqui, eu vou ter acesso às perguntas para editar e as respostas. Se eu vir aqui então, ó, vamos voltar na pasta e vou entrar na turma 302. Ó, aqui também tem avaliação física 302. Vou colocar aqui, né? Vai estar o formulário da 302 com as respostas que tiver da 302. Se eu voltar aqui, colocar aqui na 301, foi a outra que eu coloquei, né? Isso, avaliação 301, tá aqui, ó, com as respostas da turma 301. Então, eu acho que fica melhor assim, né? Você pegar e criar um formulário, fazer a cópia da atividade para cada turma, porque aí você vai ter os formulários separados com as respostas separadas. Vai facilitar um monte para você fazer a correção. Então, a ideia era essa, né? Mostrar mais ou menos como funciona o formulário do Google. E aí você vai brincando aí, vai aprendendo a utilizar mais ferramentas do formulário, né? E colocando isso nas atividades de vocês, tá? Então só aqui, ó, porque como eu estou acessando pela tarefa, eu estou acessando o formulário para responder. Então por isso que eu tenho que vir nesse cantinho aqui e pedir para editar o formulário. E aí só vai editar quem tem acesso à edição dele. Por isso que toma muito cuidado quando o aluno pedir permissão para alguma coisa, porque ele pode estar pedindo permissão para editar o formulário ao invés de acessar o formulário. Se ele estiver acessando com o e-mail da sede, nunca vai aparecer para ele esse pedido de permissão, né? Ele vai sempre conseguir acessar o formulário se a gente fizer o formulário aqui pelo e-mail da sede, tá? Então acho que era isso. Valeu!